Os podcasts do Público têm o patrocínio da Almedina. Visite as livrarias Almedina e abra as portas à cultura e ao conhecimento. Afinal, como dizia um famoso intelectual português, o que não sabemos hoje, saberemos amanhã. Visite-nos também em almedina.net. Le pacifisme et tout ce qu'il repose, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Olá a todos, estamos de volta para mais um episódio do Diplomatas, um podcast do Público e do Instituto Português de Relações Internacionais. O meu nome é António Saraiva Lima, tenho aqui comigo no estúdio de Lisboa, como de costume, a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar ao início da tarde de quarta-feira, dia 18 de junho. Neste episódio vamos olhar para o conflito direto entre Israel e Irão, iniciado com os ataques israelitas na madrugada da passada sexta-feira contra infraestruturas militares e nucleares da República Islâmica. Vamos ainda tentar perceber o que saiu da cimeira desta semana do G7, no Canadá, fazendo a ponte para a cimeira da NATO, que se realiza na próxima semana em Haia, nos Países Baixos. Começando então pelo Médio Oriente, o Estado de Israel lançou no final da semana passada um ataque de grandes proporções contra o Irão. Foi liderado pela sua força aérea, teve alvos militares e infraestruturas muito concretas. Terão saído cerca de 200 voos de Israel, que atacou 100 localizações diferentes no Irão, incluindo as instalações nucleares de Natanz. Fala-se no pior ataque dos últimos 40 anos contra a República Islâmica, permitiu a Israel eliminar figuras importantes do aparelho militar do país, destruir cerca de 1/3 dos sistemas de lançamento de mísseis terra iranianos e provocar danos consideráveis, mas não definitivos, no seu programa atómico. Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, descreve a agressão israelita como preventiva, diz que tem como principal objetivo eliminar a ameaça nuclear do Irão, um país que tem enriquecido urânio a níveis acima dos necessários para o civil, mas que garante que não o pretende utilizar para a obtenção de uma bomba nuclear. Entretanto, o Irão retaliou, os ataques diretos têm-se sucedido nos últimos dias, as chefias políticas e militares israelitas e até o presidente dos Estados Unidos aconselham a população de Teherão a abandonar a capital. Na terça-feira, o Irão falava em pelo menos 450 mortos desde sexta-feira. Israel diz que morreram até o momento 24 israelitas. Donald Trump meteu-se ao barulho mais tarde, reclamou também para os Estados Unidos o controle total dos céus iranianos e exigiu a rendição incondicional do Irão. Carlos, eu se calhar começava aqui por fazer uma pergunta mais de contexto, ou duas até, que é porquê é que Israel decidiu atacar o Irão e porquê é que decidiu fazê-lo agora? Do ponto de vista de Israel, a guerra contra o Irão é uma guerra preventiva a posteriori. É a guerra que Israel devia ter feito preventivamente para impedir os massacres de 7 de outubro de 2023. E são os massacres do Hamas em 2023 que iniciam a contagem decrescente para este ato final da guerra entre Israel e o Irão. Esta ofensiva direta contra Teherão e os alvos no Irão propriamente dito, as instalações nucleares e militares, não podia ter sido feito se antes Israel não tivesse neutralizado o Hamas na sua retaguarda imediata, o Hezbollah no Líbano, se a Síria não tivesse caído entretanto, também a neutralização dos Houthis é importante. Israel destruiu a primeira linha do dispositivo militar iraniano antes de poder avançar contra o centro do Irão. É essa a visão do ponto de vista de Israel. O Irão, pela sua parte, só declarou que estava em guerra expressamente com Israel depois dos primeiros bombardeamentos contra
contra o Irão na semana passada. Esta é a visão de Israel num quadro geral. Mais detalhadamente, há aqui uma contagem decrescente dentro da contagem decrescente que começou em 2013 e a última contagem decrescente tem a ver com os 60 dias que o presidente dos Estados Unidos dá ao Irão para completarem o acordo. E o ataque israelita começa ao 61º dia. Muito precisamente, começa no dia seguinte ao prazo a expirar, o que significa que, de alguma maneira, não é, existia uma articulação, ou pelo menos Israel adequou-se a este calendário do presidente dos Estados Unidos antes de entrar na sua ofensiva. A questão final, para mim, é saber se e de que modo é que houve um consentimento norte-americano para a ofensiva, porque a impressão inicial é de que o presidente dos Estados Unidos começou por dar 60 dias ao Irão para fazer um acordo. E o acordo, do ponto de vista técnico, está feito e, portanto, não é muito difícil de concluir. Aparentemente, os iranianos, outros não levaram excessivamente a sério os 60 dias e se calhar o governo israelita forçou a mão ao 61º dia. É uma parte da história que nós ainda não sabemos, talvez saibamos um dia, mas há também a escolha do momento ligada diretamente ao contexto da nova administração norte-americana. Eu depois já tenho uma pergunta para lhe fazer sobre o Irão mais especificamente. Teresa, o Carlos já começou por falar, é inevitável falarmos dos Estados Unidos, até porque Trump chegou à presidência do país prometendo acabar com todas as guerras, nomeadamente aquelas que envolvem indiretamente os Estados Unidos. Agora vê um dos seus principais aliados lançar-se em mais uma frente de batalha, ordenou o reforço da presença militar americana na região e, ao seu estilo, claro, escreveu furiosamente na sua rede social, reclamando parte do sucesso da operação israelita para os Estados Unidos e admitindo a possibilidade de matar o guia supremo iraniano Ali Khamenei. Disse que por enquanto não o vão fazer. Eu pergunto se há um interesse efetivo do presidente americano em travar Israel ou, por outro lado, que interesse é que os Estados Unidos poderiam ter em entrar diretamente no conflito ao lado de Israel? Sobre o interesse do presidente americano de travar Israel, eu creio que esse interesse, já passamos essa fase. Só recuando um pouco no tempo, quando soube às primeiras horas de sexta-feira, na noite de quinta nos Estados Unidos, que o Israel tinha lançado um grande ataque contra o Irão, o primeiro comunicado foi do Departamento de Estado, do Marco Rubio, e declarava secamente que foi uma iniciativa unilateral de Israel. Depois, como sublinham muitos analistas que olham para isto com toda a minúcia, a Trump, ao contrário do seu hábito, teve 12 horas calado. Contaram o tempo em que o presidente teve calado, coisa rara, e depois a sensação que deu a toda a gente foi que apanhou o comboio em andamento e decidiu colar-se e aproveitar o ataque israelita e passar a apoiar abertamente o ataque israelita ao Irão. O que é que os Estados Unidos vão fazer, ou mais exatamente, o que é que Trump vai fazer? Eu dou só um exemplo. Nas poucas horas que esteve no G7, Macron, Starmer e Merz interpretaram de maneira diferente, cada um deles, a intenção do presidente americano e tiveram a falar diretamente com ele. Agora,
Passando ao terreno, há um facto que é indiscutível e indesmentível. Só os Estados Unidos têm capacidade para destruir a central nuclear de centrifugação de urânio de Fordow, que é a última a ser construída, que está a 100 metros de profundidade do solo. A de Natsund está só a 20 metros de profundidade, e só os Estados Unidos no mundo têm quer a bomba de perfuração, quer o avião capaz de transportar essa bomba, o chamado B-2, que é capaz de destruir esta central de centrifugação do urânio, que é a principal central iraniana. Ou seja, o desmantelamento do programa nuclear iraniano depende exclusivamente dos Estados Unidos. Depende exclusivamente dos Estados Unidos. O Israel não tem nem esta bomba de perfuração que só os americanos têm, nem o avião capaz de a transportar. O que é que Trump vai fazer? Os analistas dividem-se neste momento entre a possibilidade de optar por uma intervenção rápida e muito focada em Fordow, acabar, e provavelmente em Natsama, não se sabe, acabar com a capacidade nuclear iraniana, onde ela é mais difícil de atingir, pondo de parte a ideia de derrubar o governo dos Ayatollah imediatamente, deixar isso para mais tarde. E outros analistas dizem que uma intervenção rápida da América podia acabar, não ser assim tão rápida, e acabar num confronto mais generalizado que envolvesse mais os Estados Unidos, isso dependendo da capacidade de retaliação do Irão. Ou seja, o Irão pode chegar à conclusão que, como diz o povo, perdido por 100, perdido por 1000, e entrar numa fuga para a frente, e aí os seus objetivos deixavam de ser apenas Israel e podiam ser alguns países do Golfo, que estão neste momento numa situação de nervosismo total, ou mesmo tropas americanas e bases americanas e navios americanos na região. Portanto, para concluir, estamos perante uma grande incógnita. Sabemos como começam as guerras, nunca sabemos como é que elas acabam. É essa a situação atual deste conflito no Médio Oriente. Agora, sabemos que é um conflito que já é uma guerra no Médio Oriente, que é muito diferente na sua dimensão, nos seus objetivos, do que foi a resposta de Israel aos atentados de 7 de outubro, e que pode, de alguma maneira, transformar-se num conflito generalizado numa área do mundo que temem continuar a ser, ao longo de décadas, um verdadeiro barril de pólvora. Muito bem, Carlos, focando-nos agora mais no Irão, eu pergunto-lhe que país é este que enfrenta agora esta ameaça de um dos seus grandes inimigos na região. Fala-se num regime mais enfraquecido, que tem hoje menos capacidade militar, diplomática, económica e até operativa para responder a este tipo de ataques, nomeadamente a Israel. E já agora perguntava se este ataque pode ter o efeito contrário e levar o regime teocrático a concluir que só mesmo a obtenção de uma bomba nuclear é que garante a sua segurança a longo prazo. Esta é uma guerra entre as duas principais potências do Médio Oriente, Israel e o Irão. Era importante que continuasse a ser apenas uma guerra entre essas duas potências, as principais potências regionais, e que não houvesse uma intervenção dos Estados Unidos. O que está aqui em causa é saber se há uma derrota decisiva do Irão na guerra, e não saber se Fordow
foi destruído ou não foi destruído. O que é importante é que a derrota do Irão seja decisiva. O Irão foi derrotado em Gaza, foi derrotado no Líbano, foi derrotado na Síria, está relativamente isolado diplomaticamente. O Irão é membro da Organização de Cooperação de Xangai e nem a China, nem a Rússia, que tutelam essa organização, fizeram mais do que um comunicado ridículo a lamentar as vítimas e os infortúnios do seu aliado. Portanto, há aqui um problema real de isolamento. O que é importante sublinhar outra vez é que esta derrota na guerra com Israel seja decisiva. Se a derrota for decisiva... Mas decisiva implica necessariamente uma mudança de regime? Ou... Se é ao contrário, na minha opinião. Se a derrota for decisiva, a queda do regime é inevitável. Essa é a lição da história desde 1918, quando sucessivamente o Império Czarista caiu, o Império Alemão caiu, o Império Austríaco caiu. A derrota na guerra levou à queda destes regimes. Há um debate lateral para saber se isso só se aplica aos regimes autoritários ou se aplica a todos os regimes políticos, mas neste caso seria um regime autoritário que, portanto, se a derrota for decisiva, o regime cai. E o regime cai, de certa maneira, pela alteração das posições, das forças internas. Israel, quando está... é um método inovador na teoria da guerra, em geral, quando está a decapitar o centro de decisão militar no Irão, está a criar um vazio de poder à volta do chefe supremo da Revolução Islâmica, e esse vazio não é compensado, mesmo que as hierarquias sejam preenchidas no dia seguinte pela promoção de outros elementos. Essas pessoas não fazem parte do círculo de poder do chefe supremo da Revolução iraniana. Portanto, há aí um vazio de poder, há sinais de desagregação da capacidade de controle político do regime, a começar pelo ataque à televisão estatal. Não há polícia na rua para apoiar as pessoas que estão a fugir de Teherão, que é uma grande cidade onde o caos reina. Há notícias de que as prisões já foram abandonadas pelos seus guardas e que os presos saíram das suas prisões. Portanto, há uma realidade em movimento dentro do Irão, e a questão fundamental é essa. O critério da vitória do ponto de vista de Israel é a queda do regime, não é a destruição do programa nuclear tal como ele existe, não é? Os mesmos que fizeram o programa nuclear voltam a fazer o programa nuclear daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. O que é importante é que o Irão revolucionário, que o regime revolucionário iraniano não tenha uma arma nuclear. Aliás, são esses os termos reiterados no comunicado da cimeira do grupo dos 7. No caso do Irão, nós temos um velho Estado, um velho império, dominado por uma teocracia, por um regime revolucionário particularmente duradouro. Sobreviveu à guerra com o Iraque, porque a derrota não foi decisiva. Sobreviveu e reforçou-se e fez-se nesse momento, não é? Uma guerra terrível, em condições dramáticas do lado iraniano, contra aquele que era o maior exército no Médio Oriente
nos anos 80, reforçou-se, alargou-se, consolidou-se como a principal potência islâmica no Médio Oriente e parecia ser suficientemente forte para, não obstante os seus problemas internos, lançar, como lançou, uma ofensiva contra Israel, com os massacres de 7 de outubro de 2013. E depois, a partir daí, começou tudo a correr mal. As derrotas no processo de resposta aos massacres têm a ver com o processo interno do Irão. É um regime revolucionário xiita, não é apenas um regime revolucionário iraniano. Os chefes do Hezbollah fazem parte do regime islâmico xiita, que é dirigido pelo chefe supremo. O chefe do Hezbollah em Beirute era um dos sucessores possíveis do chefe supremo da Revolução Iraniana. Portanto, é essa inversão da Revolução que é provocada também pela contraofensiva de Israel, a derrota, não o assassinato do líder supremo, que me parece um método inaceitável de fazer a guerra, mas é a derrota do Irão e da Revolução Iraniana na guerra contra Israel que pode deitar abaixo o regime. Teresa, eu estive a ler o Jorge Almeida Fernandes, jornalista aqui do Público, escreveu um texto muito relevante sobre este conflito no fim de semana e ele, às tantas, descreveu o primeiro-ministro de Israel como um prestidigitador político e citava um historiador, de seu nome Jean-Pierre Filiu, que dizia que a dramatização do dossiê iraniano serve Netanyahu na frente interna e eclipsa a questão palestiniana na cena internacional. Eu pergunto se concorda com esta ideia, tendo em conta que ainda recentemente os partidos ultra-ortodoxos que sustentam o governo israelita ameaçavam com a dissolução do Parlamento e numa altura em que crescem as denúncias de que esta guerra distrai a opinião pública da catástrofe humanitária que está a acontecer em Gaza. Sim, eu concordo com essa afirmação, embora a questão do Irão, quanto a mim, do ponto de vista de Israel, ultrapasse as prestigitações de Netanyahu. Acho que é mais funda do que isso. E não chega a isso para justificar a decisão desta contraofensiva contra o Irão com o objetivo de destruir o programa nuclear iraniano. Para quem acompanha os registros, as memórias do primeiro-ministro israelita desde há 30 anos a esta parte, a missão de destruir a capacidade iraniana de atacar Israel é uma das suas opções. É uma coisa velha. Há registros de conversas dele que a Economist lembrava recentemente, quando ainda era um jovem diplomata nas Nações Unidas há não sei quanto tempo, ainda nem sequer tinha sido primeiro-ministro nenhuma vez, ele já foi várias, a sua opção com o Irão, e esta opção tem uma razão de ser. É bom que as pessoas também não se esqueçam que todos os sucessivos governos iranianos da teocracia iraniana, aqueles que nós dizemos que são mais moderados, entre aspas, ou os que dizemos que são mais fundamentalistas, mantêm um objetivo central da sua existência: erradicar a entidade sionista, nem sequer lhe chamam Estado. Não aceita a legitimidade de existência do Estado de Israel. Da face da terra. Portanto, se Israel não levar em conta a ameaça existencial do Irão, não me parece lógico, parece-me justificado que a leve a sério. Mas o caráter existencial desse tema também
tem forte apoio popular. Exatamente. O que eu ia dizer a seguir era que, ao contrário de Gaza e da guerra que se prolonga e que atinge níveis de violência contra os palestinianos absolutamente desumana e intolerável, a guerra de Gaza divide os israelitas e divide o governo da oposição política a Israel. Este tema não. Este tema une não só os israelitas, o povo israelita, como une as grandes figuras da oposição a Netanyahu de uma maneira absolutamente total. A única crítica que se ouviu ao lançamento desta ofensiva vinda da parte do ex-primeiro-ministro e um general famoso israelita é o de Barak, foi que Netanyahu devia ter assegurado previamente o apoio americano. É a única crítica que se ouve. De resto, as lideranças da oposição e do governo israelitas estão absolutamente de acordo com esta missão. E aí, evidentemente, para Netanyahu é uma vantagem, esquece um pouco os crimes que o exército israelita está a praticar contra os palestinianos e, a nível internacional, as atenções dos Estados Unidos, na Europa sobretudo, centram-se neste conflito e esquecem o drama terrível que se passa em Gaza. Nesse sentido, a análise das capacidades políticas extraordinárias do primeiro-ministro israelita feita pelo Jorge Almeida Fernandes está certa. Mas o problema, do meu ponto de vista, é mais profundo que isso para o Estado de Israel. Mas o primeiro-ministro israelita, Teresa, está perdido. Quer Israel ganhe, quer Israel perca. Isso é o que nós desejamos. Se Israel ganhar, Israel deixa de precisar de um primeiro-ministro que se oponha à revolução iraniana. E se perder, o Irão passa a ser uma potência nuclear e ele será rapidamente eliminado. Deitado abaixo pelos eleitores israelitas. Exatamente. Eliminado, assim, eliminado politicamente, eleitoralmente, que é como se faz sempre. Exatamente. E Israel continua a ser, como vemos todos os dias, uma sociedade completamente livre. Eu só queria acrescentar que há aqui um risco em relação àquilo que o Carlos tinha dito há pouco. Ninguém sabe exatamente o que é que pode emergir da queda do regime dos ayatollahs. Pior não Ninguém sabe. Pode haver uma situação, como lembrava Macron recentemente, uma situação de caos. Há tensões regionais, nomeadamente com os curdos. Todos nós nos lembramos ainda, eu pelo menos lembro-me, das ideias, da estratégia que havia dos Estados Unidos para o Iraque em 2003 e para a ideia de impor democracias pela força e como isso tudo... Há o caso da Líbia também, não é? Exatamente, e como nos lembramos, isso não acabou da melhor maneira possível. O Irão não vai ser ocupado. E a alternativa à Revolução Iraniana, qualquer que ela seja, nunca é tão má como a teocracia. Não sabemos. Sabemos. Que é como a teocracia que oprimiu os iranianos durante estas décadas. Mas é também curioso que as administrações americanas, eu era para dizer isso há bocado e esqueci-me, as administrações americanas vão variando na sua estratégia em relação ao Irão.
umas apostam na mudança de regime, depois as outras só apostam na travagem do programa nuclear, depois a outra a seguir aposta na mudança de regime. Isto dá-nos bem a ideia de como a questão é complexa, é difícil. Muito bem, vamos olhar rapidamente para a cimeira do G7, realizou-se na segunda e terça-feira no Canadá, o G7, o grupo que junta as 7 economias mais industrializadas do mundo, a saber, Estados Unidos, Itália, França, Reino Unido, Canadá, Alemanha e Japão. António Costa e von der Leyen também estiveram no Canadá, em representação da União Europeia. Zelensky, presidente da Ucrânia, foi um dos convidados de um segundo dia, que também teve outros líderes políticos de fora do G7. Trump é que já não esteve nesse segundo dia. Quando esteve na segunda-feira, insistiu na tese de que foi um erro expulsar a Rússia do então G8, depois da invasão russa da Crimeia em 2014. Fica a dúvida se não estaremos a falar mais num G6 mais um, sendo os Estados Unidos de Trump esse um. Carlos, o que é que destaca desta cimeira? E já agora pergunto-lhe, tendo em conta esta saída à francesa de Trump, que coincidiu com a chegada de Zelensky, que pistas é que ela nos dá ou não dá para o encontro da próxima semana da NATO? G6 mais um é um problema, porque neste momento os Estados Unidos, na balança económica, são 60% do PIB coletivo do G1 mais G7. 6. Aumentou muito significativamente nos últimos anos, à medida que o Japão e os países europeus entravam em declínio. Tipicamente o presidente Trump não resistiu a fazer este número. De certa maneira, ainda bem que o fez, porque isso vai nos levar a reavaliar as condições em que se realiza a Cimeira da NATO. Se o presidente Trump voltar a sair da Cimeira da NATO, o presidente Putin dá uma festa no Kremlin, sem dúvida nenhuma. Portanto, há aqui uma nova conjuntura, um novo padrão que vale a pena, enfim, prevenir em relação à próxima cimeira da Aliança Atlântica. Não obstante a partida do presidente dos Estados Unidos, há decisões importantes do G7, não apenas o comunicado em relação à guerra entre o Irão e Israel, que é relevante, como a referência na declaração final da presidência sobre a Ucrânia, mas, sobretudo, o anúncio de uma aliança para a aquisição dos minerais raros a parceiros fiáveis, isto é, a toda a gente menos à China, e um parágrafo particularmente crítico em relação à China, que refere não apenas as práticas da China de inundar o mercado internacional com bens baratos, mas também as questões de Taiwan e a pressão estratégica chinesa nos mares da China do Sul. De resto, a China, pela primeira vez, protestou oficialmente contra a declaração final do presidente canadiano. Teresa, olhando para o G7 e avançando já para a Cimeira da NATO na próxima semana, os Estados Unidos querem que os aliados aumentem os respectivos gastos militares para 5% do seu PIB. Que Trump podemos esperar em Haia? Havia uma colunista do Guardian que dizia que o melhor que tínhamos a fazer era chamar G mais qualquer coisa. Porque, de facto, pode ser o G6 mais 1 ou o G1 mais 6, e eu aplicaria o G8, o G7. No tempo do Obama houve muita a ideia do G2, não sei se lembram, um mundo, China, Estados Unidos e o resto à volta. Portanto, este número de facto varia muito. Em relação à NATO, eu diria que se pode aplicar talvez também a mesma ideia. A Cimeira da NATO pode ser 31 mais 1 ou 1 mais 31, mas há uma coisa que nós sabemos de ciência certa em relação ao G7, em relação
relação à Cimeira da NATO, ainda mais importante, dada a situação que se vive hoje na Europa com a guerra na Ucrânia. Há uma coisa que sabemos: Trump tem um profundo desprezo por qualquer organização multilateral que ele considera que só serve, qualquer dessas organizações, só serve para limitar o poder da América e para se aproveitar do poder da América. Portanto, seja o G7, seja a NATO, é este princípio que Trump leva para as cimeiras e é este, de facto, o princípio mais perigoso em relação ao papel que os Estados Unidos têm no mundo. Foram os Estados Unidos que criaram a ordem liberal internacional depois da Segunda Guerra, assente nestas organizações todas multilaterais, a ONU, a NATO, a União Europeia, o FMI, as organizações Bretton Woods. Se há um presidente americano que as quer ignorar ou, em última análise, enfraquecer a todas, estamos perante uma situação internacional obviamente muito perigosa. Só para reforçar aquilo que estava a dizer a Teresa, houve um investigador, um mau espírito, que foi ver e chegou à conclusão que o presidente Donald Trump não só nunca falou com o secretário-geral das Nações Unidas, como nunca falou das Nações Unidas desde que tomou posse há 6 meses. Carlos, já agora deixe-me perguntar-lhe também rapidamente em relação a Portugal, porque o governo português tem feito grande alarido com a garantia de antecipação da meta de 2% do PIB em defesa. Com que postura é que acha que Luís Montenegro se vai apresentar na Cimeira da NATO? Pobre, porque a antecipação dos 2% é o passado, não é? Ele tem que nos dizer quando é que vai cumprir os 3,5%, e mesmo só chegar aos 2% já é uma mudança estrutural do ponto de vista de Portugal. É indispensável que as autoridades portuguesas, como as autoridades espanholas, como as autoridades italianas, tomem a sério a questão da defesa nacional e da defesa europeia e deixem de fazer figuras ridículas. E não basta os 3,5% ou os 2%. É preciso demonstrar que Portugal é um produtor de segurança internacional, que contribui efetivamente, para além dos exercícios que estão rotinizados e que são importantes, nas Bálticas, na Roménia e por aí fora. Portugal tem que demonstrar que contribui de uma forma relevante para a Aliança Atlântica e para a defesa coletiva. Muito bem, Carlos, Teresa, muito obrigado por esta conversa. Este foi mais um episódio do podcast Diplomatas. Se gostaram, subscrevam, recomendem, deixem o vosso comentário. Nós estaremos de regresso para a próxima semana com mais um episódio de análise da atualidade política internacional. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.